Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e essa é a segunda parte do vídeo onde eu falo um pouco sobre o Cinefest Gato Preto. No primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, eu falei um pouco sobre o festival no geral. Se você ainda não viu, clica lá para assistir antes. E falei também sobre duas categorias e alguns curtas que estão nessas categorias. E agora eu vou falar sobre mais 3 categorias e alguns outros curtas, inclusive curtas que eu gostei muito, muito mesmo. Então vamos lá. A primeira categoria que eu vou falar agora é a de desenho de som. E aqui eu acho que os curadores tentaram pegar filmes que eu não vi todos dessa categoria, mas os que eu vi eu senti que prezam muito, obviamente, pelo desenho de som, mas são filmes que, os dois que eu vou falar, ambos têm situações um tanto complicadas para se filmar com som. E eu acho que são feitos de uma maneira muito competente. O primeiro deles é o Intervenção, que é uma ficção que vai contar um dia na vida de um motoboy. É um filme... eu não vou falar muito porque vai dar spoilers, mas ele levanta questões que são muito importantes. Não só a questão do trabalho do motoboy, dessa coisa da correria, de fazer tudo sempre ao mesmo tempo agora, mas também ele vai falar um pouco sobre criminalização de drogas e várias questões. É um curta que eu achei muito interessante porque ele é construído com diversas situações que aparentemente são banais, mas que elas dizem muito sobre a sociedade, sobre o Brasil de hoje em dia. Ó, o motoboy. O segundo é um documentário chamado Elas Continuam Lutando, e é um documentário que eu gostei bastante. Ele vai contar um pouco sobre uma ocupação chamada Pinheirinho, onde abrigava muitas, 1000 e tantas famílias, assim, e que do dia pra noite eles tiveram que desocupar essa ocupação de uma forma bastante abrupta e violenta, né? O filme ele vai focar principalmente no depoimento de 3 mulheres que passaram por isso, moraram no Pinheirinho, passaram por toda essa questão da desocupação e como elas estão hoje em dia. É um documentário que eu achei muito forte, muito potente. Os depoimentos, eles têm muita força. Das 3 mulheres, assim, eu achei de uma riqueza tremenda pro documentário, porque através dos depoimentos, da história dessas pessoas, é refletido toda uma sociedade, né? O documentário ele levanta questões muito delicadas e questões que precisam ser discutidas, precisam ser comentadas, precisam ser retratadas, precisam ser mostradas, porque são situações que, no caso aqui, são as situações das ocupações, que são situações que hoje em dia são muito hostilizadas, vistas de um viés que eu acho que não é o correto. Então, o documentário ele traz isso de uma maneira muito clara, muito potente, e eu gostei bastante. A segunda categoria que eu vou comentar agora é a categoria de fotografia. Aqui, os curadores com certeza prezaram por enquadramentos, a fotografia em si. Os 2 filmes que eu vou conversar aqui, um deles é um documentário, o outro é uma obra que eu gostei demais porque ela abre muita margem para discussão, mas vamos para elas. O primeiro filme é o Ferroada, que é esse filme que ele abre margem para muita discussão, assim, porque ele vai contar um pouco sobre um artista chamado Tico e um pouco da vida e obra dele, só que ao mesmo tempo é um filme que ele vai brincar um pouco com a ficção também. Então ele tem uma coisa documental, mas ele também tem ficção ali no meio. É um gênero que eu gosto bastante, isso, né? De brincar com o que é real, o que não é real, mostrado na tela torna-se real. São todas questões que acabam surgindo assistindo esse filme, e além disso outras milhares de questões falando sobre arte, falando sobre oportunidade, sobre intelectualidade. Então esse Ferroada é um filme que eu gostei bastante,
por tratar de uma maneira muito original um assunto que muitas vezes eu ficava me perguntando, tá, mas será que isso é real? Será que não é? E na minha opinião, no fim, não importa muito. É um filme que ele de fato abre questões para serem debatidas, e eu acho que isso é o que importa, e com certeza é um filme que vai dar muito o que falar, e por isso eu indico demais esse filme. O segundo é um documentário chamado Deus, que vai acompanhar a vida de uma mulher separada e a relação dela com o filho, dela com o ex-marido, e é um documentário de observação, é um documentário que ele não vai pegar depoimento de nenhum dos personagens, a câmera vai apenas observar o que acontece na vida dessa mulher. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, assim, desse documentário de observação, porque muitas vezes ele pode inclusive ser confundido com ficção, né? Porque como não existe um depoimento, é apenas a câmera observando alguns personagens e cria-se através disso uma narrativa, é também um filme que acaba de uma maneira ou outra também brincando com essa coisa do doc ficção, que é muito rico, e ele faz isso de uma maneira muito competente, né, por ser um curta que é uma, sei lá, 20 minutos, eu acho que tem 20 e poucos minutos tem esse curta. Ele prende o espectador na vida dessa mulher e desse filho, principalmente, né, em situações cotidianas, assim, fazendo lição de casa, um aniversário, falando no telefone. Então é um filme muito rico, ele é bem redondinho, assim, muito bem estruturado, eu gostei bastante. E agora a última categoria, que é de montagem. Eu acho que foi a categoria que eu gostei mais, assim, das coisas que eu assisti. E então vamos para os curtas. O primeiro deles é o Borá. Esse curta sei lá, eu acho esse curta genial, porque ele vai partir de uma premissa que é banal e muito simples para discutir uma coisa muito maior, assim, gera diversas discussões por N motivos que eu vou contar um pouco aqui. O filme vai partir de uma publicação de um prefeito de uma pequena cidade. O curta, ele é uma narração dessa publicação feita no Facebook. Eu nem fui pesquisar de fato se essa publicação existiu ou não, mas e aí tem essa narração de fundo e diversas imagens dessa cidade. E aí ele é rico por todos esses motivos, né? Essa questão de redes sociais, né? Porque o filme se baseia numa suposta declaração que esse prefeito deu no Facebook. Vai falar também sobre, sei lá, vida em cidades pequenas, essa questão da fofoca, do disse-me-disse, e obviamente também vai falar sobre o status, né, das pessoas quererem ser notadas a qualquer custo. Então é um filme que, na minha opinião, ele também acaba brincando um pouco com essa coisa da ficção e realidade, assim, mistura muito bem isso, e é um curta muito rico, ele é feito de uma maneira genial, e genial por causa disso. É uma proposta muito simples, mas que acaba gerando uma questão e um debate muito maior. Quer dizer, pode gerar, né? E eu acho que gera. Esse filme, eu reassisti ele e eu já tinha assistido esse filme no Festival de Curtas de São Paulo, que teve esse ano, e ele me impactou das duas vezes, assim, da mesma maneira. Eu queria conversar sobre o filme, debater sobre o filme, e eu acho que uma boa obra de arte, ela gera isso, né? Então assistam, porque vocês não vão se arrepender. E o segundo curta que eu vou contar dessa categoria de montagem é um curta chamado Abissal. Esse curta ganhou de melhor curta no Festival É Tudo Verdade o ano passado, se eu não me engano, e eu vou bastante no Festival É Tudo Verdade, eu não tinha visto esse curta antes, e eu gosto demais, assim, desse curta. É um outro curta que também parte de uma premissa muito simples, mas que ele vai falar sobre muita coisa, e nesse caso aqui...
E nesse caso aqui ele vai partir de um cunho muito pessoal do próprio diretor. Ele vai investigar, na verdade, ele sempre teve uma questão com o avô dele, que ele nunca conheceu, que abandonou a família quando a mãe dele tinha 7 anos de idade, assim. Então, o filme ele vai partir dessa busca por esse avô, só que ele vai tomar outros rumos, assim. E eu acho que isso que é a riqueza do curta, né? Porque ele vai pegar... Começa com uma premissa, só que, enfim, a vida acontece, né? Coisas acontecem, e aí a partir daí o curta toma um outro rumo por conta da avó dele, que acabou escondendo algumas coisas dele e da mãe dele. Então, aí o curta toma um outro rumo e eu acho que essa é a beleza do curta, né? Por estar tratando uma coisa real, né? Por se tratar da história do diretor, da relação dele com a avó, com a mãe e a busca dele pelo avô, enfim, a vida aconteceu, coisas aconteceram que são normais da vida e as coisas tomam um outro rumo, inesperado. E ele mostra tudo isso no documentário, que achei um documentário bem delicado, muito bem construído em termos de montagem mesmo. Muito bem enquadrado, muito bem feito, uma fotografia bonita e super recomendo, eu gostei bastante desse documentário. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem vários outros curtas que eu assisti, que eu queria comentar aqui com vocês, mas principalmente por conta de tempo de vídeo, assim, eu vou ficar por aqui, mas eu espero que vocês que forem acompanhar o festival Gato Preto, que aproveitem e que vejam bons curtas, que gerem boas discussões, porque, mais uma vez, eu acho que esse formato curta-metragem é um formato que ele precisa ser mais divulgado, porque além dele ser um formato que lança muitos cineastas, né, é um formato que ele proporciona experimentação, então muitas vezes você vai ver curtas que vai mexer muito com experimentação e geralmente, sei lá, às vezes você não vai gostar, mas às vezes você vai ver coisas muito interessantes, assim, que você fala, nossa, isso é muito interessante. E eu acho que o curta, ele proporciona essa experimentação, essa brincadeira com a linguagem. E também acho que contar uma história em 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, assim, é um desafio também. E é muito interessante ver como cada realizador faz isso através do seu olhar, do seu ponto de vista, da sua linguagem, das suas ideias. Então é um formato que eu acho muito rico de conversar, de se debater, de fazer. E façam curtas, festivais de curtas existem muitos, assim, então façam e mandem para os festivais, porque o Brasil ele tem uma produção de curtas muito rica, é muito curta que é feito e pouco é divulgado, assim, pouca coisa chega pra gente. Então eu acho que muitos festivais, aqui no caso estou falando do Gato Preto, eles resistem, eles devem existir por conta disso, por proporcionar esse debate, essa aproximação do público com o cinema brasileiro, com os realizadores. E esse festival, ele proporciona muito debate, né? Ele tem oficinas, coisas geniais, e essas coisas não podem morrer. Então estamos aqui falando sobre isso, sobre arte, sobre cinema, sobre cultura, e também por isso que esse canal não pode morrer, por conta de tudo isso, né? Porque eu sempre tento trazer pra vocês coisas diferentes, coisas novas, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos sobre o Cinefest Gato Preto. Espero que eu tenha feito jus aí essa galera que adoro e é muito competente. E é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, me acompanhe nas redes sociais e é isso. Bom festival, bons curtas, façam curtas. E é isso, gente. Até mais.